Olá, professor! Você já ouviu falar em avaliação por competências, mas não sabe como realizá-la? Não tem problema! Utilizando a Lemonade, você consegue criar uma rapidinho em apenas 2 etapas. Etapa 1. Definir as dimensões que serão avaliadas. A primeira etapa do processo é definir o que se deseja avaliar. Competências são macrohabilidades que mobilizam diferentes conhecimentos para atender uma demanda, enfrentar uma determinada situação ou, em geral, resolver um problema. Assim sendo, para avaliar uma competência acadêmica, precisamos, antes de mais nada, subdividir as palavras ou termos amplos utilizados para defini-las nas principais dimensões técnicas ou intelectuais que as próprias competências incorporam. Se a sua disciplina for mais técnica, como a disciplina de fotografia, por exemplo, você pode, então, definir que as dimensões a serem avaliadas pelas suas atividades práticas serão a iluminação da fotografia, o enquadramento da fotografia, a cenografia e orientação dos modelos e a expressividade da imagem final. Essas 4 dimensões, em conjunto, caracterizam a competência da produção fotográfica. Já se a sua disciplina for mais conceitual, como a disciplina de filosofia, você pode, por sua vez, definir que as dimensões a serem avaliadas pelas suas atividades práticas serão a capacidade de apresentar e analisar evidências e argumentos em favor de determinados pontos de vista, a capacidade de adotar e defender ideias e comportamentos diante de críticas e a capacidade de não se deixar influenciar por propaganda comercial ou política. Essas 3 dimensões em conjunto caracterizam a competência do pensamento crítico. Uma vez definidas as principais dimensões que serão avaliadas, basta acessar a área de edição da sua disciplina na Lemonade e, então, inseri-las na lista de habilidades que compõem os objetivos da sua disciplina. Etapa 2. Elaborar as atividades avaliativas. Depois disso, só é necessário elaborar uma ou mais atividades práticas em que os seus alunos podem demonstrar o domínio das diferentes dimensões anteriormente definidas. Para tal, na área de edição da sua disciplina, clique no botão Nova Atividade. Selecione a opção Exercício Prático e, depois, clique em Continuar. Dê um nome ao seu exercício para facilitar a sua localização. Indique a data em que ele deve ser iniciado. Indique quantos dias os seus alunos terão para enviar o exercício proposto e, depois, indique quantos dias os seus alunos terão para avaliar os exercícios dos seus demais colegas. Descreva o que você deseja que os seus alunos façam e carregue um exemplo que demonstre exatamente como deve ser a entrega que você espera dos seus alunos. Por fim, marque as dimensões que serão avaliadas por esse exercício e clique em Salvar. Pronto, você criou uma avaliação por competências. Depois disso, obedecendo aos prazos determinados, os seus alunos irão submeter os seus trabalhos diretamente pela Lemonade e, em seguida, avaliar anonimamente de forma comparativa alguns dos trabalhos enviados pelos seus colegas. A avaliação consiste em indicar em cada par de trabalhos visualizados qual dos dois é o melhor como um todo e em cada uma das dimensões selecionadas para a sua atividade. Além disso, também é solicitado que os alunos escrevam um breve texto ressaltando ou detalhando alguma característica que, a seu ver, torna um dos dois trabalhos o melhor dentre eles. Esse tipo de avaliação
Além de enriquecer o repertório dos seus alunos, ao apresentar-lhes diferentes formas de executar a mesma atividade, também ajuda cada um deles a treinar a capacidade de reconhecer diferenças qualitativas nas dimensões que compõem a competência avaliada pela disciplina. O resultado desse processo são estatísticas que indicam o tamanho do impacto de cada uma das dimensões avaliadas na competência geral da disciplina, para que em futuras ocasiões as principais dimensões recebam mais atenção em sala de aula. E o grau de prioridade que cada uma dessas mesmas dimensões deveria ter no aprendizado dos diferentes alunos, para que eles mesmos saibam como investir melhor o seu tempo. A nota final da atividade é composta de 3 partes. 5 dos 10 pontos totais são atribuídos ao envio do exercício. 2,5 pontos são atribuídos a todos os alunos que concluíram as comparações entre os trabalhos dos seus demais colegas. E os últimos 2,5 pontos são atribuídos à qualidade dos textos enviados para descrever os melhores trabalhos. Compete ao professor apenas atribuir esses últimos 2,5 pontos, indicando se os textos são pertinentes, relativamente pertinentes ou não pertinentes. Todos os alunos cuja avaliação comparativa ficou posicionada entre os 2/3 melhores da turma recebem imediatamente os 5 pontos do envio. Já os alunos cuja posição está entre os 1/3 com pior avaliação recebem a oportunidade de enviar um novo trabalho. Os 2 trabalhos do mesmo aluno são, então, visualizados pelo professor, o qual deve indicar o melhor dentre os 2. Se o segundo trabalho for melhor que o primeiro, o aluno também recebe os 5 pontos do envio. Do contrário, não. Assim conclui-se um ciclo de avaliação. Quanto mais atividades forem realizadas para avaliar as mesmas dimensões, melhor será a precisão das estatísticas, e maior será o desenvolvimento dos alunos na competência desejada. Como é raro haver uma definição consensual a respeito das dimensões que compõem uma determinada competência, é importante lembrar que, em última instância, é apenas a opinião do professor que determina quais são os componentes que serão avaliados na sua disciplina. É por isso que a nota das atividades práticas é computada como parte das avaliações subjetivas na Lemonade. Além disso, se você se sente inseguro a respeito da pertinência de uma determinada dimensão, não se preocupe. Caso alguma dimensão não se mostre coerente com a competência avaliada, as estatísticas da Lemonade irão indicar que essa dimensão deve ser abandonada nos próximos exercícios ou nas próximas ocasiões em que a mesma disciplina for ministrada. Em caso de dúvidas, escreva para contato@lemonade.co. Até logo e boa aula!